certo? Vamos para mais uma aulinha. O foco de hoje é turismo no Brasil, né? A gente sabe que num período em que nós vivemos, esse período globalizado, o turismo tem sido uma das principais atividades hegemônicas, digamos assim, do terceiro setor. Então, quando nós falamos de turismo, a gente fala de um fluxo de pessoas muito grande. A gente fala de um deslocamento entre as regiões de um país ou até mesmo entre países, entre continentes, tá? O Brasil é muito rico em paisagens naturais e, obviamente, essas paisagens naturais atraem aí um número bastante grande aí, de indivíduos para visitarem nossas praias, para visitarem a nossa floresta amazônica, o nosso cerrado. Então, tudo isso, né, todas essas possibilidades, né, que o nosso país tem, podem ser exploradas para o desenvolvimento de uma atividade econômica como o turismo, por exemplo. Tá? Quais são as modalidades de turismo que existem no nosso país? O primeiro que a gente pode citar é o que nós chamamos de turismo de massa, né? Que é esse turismo que ocorre sazonalmente, ou seja, em determinadas épocas do ano, onde a população se desloca, por exemplo, no final do ano para curtir as férias na praia. Isso é o que nós chamamos de turismo de massa, né? Temos também o que nós chamamos de turismo religioso, que as populações se deslocam para pagar promessas, para assistirem ritos, né, cultos, missas, como por exemplo o deslocamento de boa parte da população ao longo do ano aqui dentro do Brasil até a Aparecida do Norte, por exemplo, né? Temos também o turismo de negócios, né? Esse turismo de negócios ele pode servir aí também como um fomento à economia, né? Aquele indivíduo que se desloca de um país para o outro ou até mesmo dentro do nosso país, né, para fazer trocas comerciais, para fazer trocas financeiras, enfim, tá? E quando o cara se desloca, sai do seu local de origem para ir para um outro lugar, obviamente que ele pode sim aproveitar aí e curtir as paisagens, fazer aí visitas locais a determinados pontos turísticos, tá? Temos também o turismo medicinal. Alguns locais do nosso país apresentam aí destaque, por exemplo, na medicina. Então, uma boa parcela da população se desloca em busca de tratamentos médicos, enfim. O turismo medicinal ele também pode ser aí, uma oportunidade de desenvolvimento econômico aí por parte de algumas regiões aí do nosso país. Tá? Temos também, por exemplo, o turismo, né, voltado para a culinária, né, ou o que a gente chama aí de turismo gastronômico. Cada região do nosso país apresenta aí uma cultura gastronômica bem específica e isso atrai, querendo ou não, boa parte da população. Por exemplo, se você vai aqui no Paraná, Morretes, né, comer um belo barreado, isso é o que nós chamamos de turismo gastronômico. Você vai até um local para provar aí as delícias da culinária local, por exemplo. Temos também o turismo cultural, quando você vai para uma região para aproveitar as festas culturais, né? Por exemplo, a região sul do Brasil, você vai para conhecer um pouco da cultura alemã, sem sair aí do país. Você vai para o Nordeste, ali para a região Norte, para aproveitar o frevo, o axé, toda essa movimentação. E por último, nós temos um turismo que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, que é o que nós chamamos aí de turismo ecológico, né? Que é aquela galera que antes saía da cidade para ir para a praia, agora ao invés de ir para a praia, que está lotada de gente, ela prefere ir para o campo, né? Fazer trilhas ecológicas, visitar hotéis, fazendas. Isso é o que nós chamamos de turismo ecológico. Desenvolve aí uma boa atividade em pequenas propriedades, né? E claro, em grandes propriedades também, favorecendo as economias de municípios pequenos, por exemplo, ou economias locais, né? Através de um turismo que se preocupa de certa forma com as questões ambientais aí do nosso país, né? Foram algumas modalidades aí que eu mencionei de turismo. Obviamente que a gente pode diversificar isso ainda mais, né? Mas, né, nosso país apresenta aí uma gama muito grande de oportunidades para desenvolvimento aí do turismo aqui dentro desse mercado nacional, galera. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Valeu, um abraço.